Fala comigo, meus amores. Desculpa o atraso aí, cara. A internet estava de gracinha comigo aí, tá? Desculpa mesmo. Tava de gracinha aqui, não deixando eu entrar. Mas graças a Deus consegui. Show? Vamos que vamos. Show? Enquanto vocês vão entrando aí, deixa eu só encher minha garrafinha de água aqui para nós começarmos a de vez. Vamos que vamos, galera. Já pode colocar o nome aí. Já voltei com a garrafinha cheia aqui para nós irmos direto. Cara, deixa eu falar com um negócio com vocês antes de nós começarmos a aula. Eu ia revisar hoje aquela parte do livro. Só que ontem eu me dei conta, ontem eu dei aula à noite aqui num curso, e ao chegar a casa, eu me dei conta que eu já tinha feito a prova de vocês e não coloquei questões, né, do livro. Tranquilo? A Júlia Monteiro me cobrou ontem isso, com toda a razão. Só que assim, eu não coloquei, então não vão cair questões. Eu não coloquei para nenhuma das turmas, tá? Mas não se preocupem por quê. A ideia do Geração, quando nós voltarmos ao presencial, é nós revermos tudo, revisarmos tudo. Então, mesmo que eu não tenha cobrado agora para vocês, pode ser que ao voltarmos, né, no primeiro bimestre, né, eu possa cobrar esse livro também como trabalho, né? Podemos vê-lo em sala de aula, até porque nós vamos revisar muitas coisas que nós vimos aqui, né, de forma remota. Até porque, assim, alguns alunos, né, fica latente que assistem a aula, que se dedicam bastante. Não estou julgando ninguém, né? As pessoas são diferentes. Como eu, Fabiano, eu prefiro aula realmente, né, presencial do que remota, mas nós tivemos que nos adequar a esse conceito, a esse parâmetro, né? Até porque fomos obrigados a isso. Né? O ano atípico, né? A pandemia apareceu aí, então nós fomos obrigados a não deixá-los na mão. O colégio fez de tudo para não deixar vocês na mão, e o recurso foi esse, certo, meus amores? Então, assim, ficou um pouquinho mais complicado. Eu sei que eu podia trabalhar com vocês aqui, naquela correria. Eu caí um esquecimento realmente paradidático. Peço desculpa a vocês, mas assim que nós regressarmos às aulas presenciais, assim que nós voltarmos, né, ano que vem, até porque estamos no finalzinho aqui, eu nem me preocupei muito em colocar questões do livro, né? Eu me preocupei mais com matéria, aí, né? Final do ano aí. Então, não me preocupei, realmente eu me esqueci de colocar questões, né, relacionadas ao livro, tá? Então, peço desculpa à Júlia, que me perguntou ontem, a todos vocês, mas não se preocupem que ao voltarmos ao presencial, nós vamos aí, com certeza, revisar tudo, né? Ver presencialmente as matérias que nós já tínhamos visto. Tranquilo? Vamos fazer aquela revisãozinha para ver quem, né, quem realmente pegou bem, conseguiu assimilar bem os conteúdos de forma remota e quem não conseguiu assimilar bem. Tá? Até porque cada um é diferente. Tem cara que prefere aulas online, né? Hoje é muito comum isso acontecer. Hoje as pessoas se preparam para concursos, né? Principalmente para outros estados. Não vamos dizer que o cara se formou em direito, quer fazer concurso para delegado, né? Mas só que quer fazer para outro estado, não quer ser delegado no Rio de Janeiro. Então, assim, é difícil fazer um curso presencial, né? Até porque as matérias são até afins, né, cara? O cara estuda para cá, para delegado no Rio, ele vai estudar para delegado em qualquer outro estado. Mas muitas vezes o comum hoje é que os caras façam, né, se preparem em cursos, né, online, em cursos remotos, entendeu? Então isso tá virando comum. Mas, por exemplo, eu, Fabiano, eu tranquei o curso de Direito porque vou voltar agora em 2021 porque, né, eu não gosto tanto, né? Claro que eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer matérias online, né? Porque o curso hoje é híbrido, né? Hoje, quase todos os cursos que vocês forem, né, fazer na faculdade vão ser híbridos, né, principalmente nas particulares, nas públicas também. Né? Você vai ter que fazer o curso de Direito, por exemplo, que é o curso que eu faço, 30% do curso, né, é online e 70% presencial, certo? Não é à toa que o nosso Fernandinho Beiramar, ele fala muito, né, enquanto preso, que ele vai se formar em direito. Mas, pô, não tem como. Ele fez somente as matérias online. Então, ele tem 30% do curso de direito concluído. Então, para ele se formar, realmente faltam 70%, né, da carga presencial. Né? Mas tem cursos hoje que é toda a distância. O curso de letras, que é o curso, né, que eu me formei para dar aula para vocês de língua portuguesa, né? Hoje tem faculdades que oferecem um curso de letras totalmente à distância. Ele só vai fazer as provas lá. Tranquilo, amores? Então,
Por conta disso tudo aí, né? Não se preocupem, né? O importante é que vocês assimilaram, né? Aqueles que assimilaram bem os conteúdos dados durante este ano, não ficou, nem tudo ficou perdido, certo? Creio que vocês tenham assimilado, o ano foi válido sim, tá? E quando nós voltarmos, o que nós deixamos de ver este ano, vamos ver no próximo ano. Tranquilo, amor? Não fiquem chateados comigo, não. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela aqui. Nós estamos na nossa última, né? Nossa penúltima semana de aula, praticamente a última. As provas já se iniciam hoje. Semana que vem, né, acabam já as provas até dia 2, se não me engano. Vamos ter um último encontro aí. Acho que até quarta-feira nós temos aula ainda. Não sei se é terça ou quarta-feira. Tá? Então, vou compartilhar aqui a tela. Vou falar com vocês um pouquinho. Vou revisar o que vocês já cansaram de ver também, que é aquela parte de literatura para a aula de hoje. Nós batemos um papo sobre aquilo ali rapidinho. Só para finalizar, fecharmos os nossos encontros este ano. Alguém tem alguma coisa para falar aí? Podem ficar à vontade de falar. Não, posso compartilhar aqui e dar início à nossa aula? Vamos que vamos, amores. Ao finalzinho lá eu falo uma coisa, quero falar com vocês também melhor, mas eu falo ao final da aula. Tá? Creio eu que hoje é como se fosse a nossa última aula, nosso último encontro. Semana que vem é mais para fecharmos aí. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Professor. Oi, meu amor. Fala, Carol. Carol, já até conheço tua voz, né? Dá pra gente a matéria? Entendi nada. Tipo, que vai cair mais. Sim. Olha só. Eu cheguei a casa ontem, eu ia modificar a prova. Então, eu coloquei mais questões de língua portuguesa. Com certeza, questões que vão cair lá são questões pertinentes àquela folhinha que nós trabalhamos juntos. Perfeito? Claro, pautando nas matérias que nós mais vimos este ano. Quais foram os conteúdos que nós mais vimos este ano? Eu fiz isso com todas as turmas. Por exemplo, o primeiro ano do ensino médio, nós vimos muito mais lá, estrutura, formação das palavras, né? Vimos mais a parte das classes gramaticais, que é o que vocês veem normalmente no primeiro ano, certo? Então, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, não é isso? Eu coloquei mais isso na prova deles, perfeito? Para vocês, segundo ano, aquela folhinha foi meio que geral. Aquela folhinha tinha questões, né, que abarcavam todas as turmas, tá? Mas eu coloquei a prova, eu fiz a prova mais voltada para aquilo que mais trabalhamos este ano. Então, assim, com vocês, nós vimos muito mais, né, a parte da análise sintática, né? Os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração e os acessórios. Então, o que mais aparece para vocês ali, né, são essas matérias, são questões relacionadas a esse conteúdo. Então, vai cair muito mais lá. Sujeito predicado, né, objeto direto, indireto, complemento nominal, adjuntor nominal, questões mais pautadas a este conteúdo. Caso vocês queiram estudar pelo livro, né, vocês têm isso tudo lá no livro de vocês. E tem também, caso não me engano, não esteja errado, eu mandei para vocês no grupo, né, aquele slide que eu trabalhei com vocês que trazia todo o conteúdo. E também vocês podem estudar, né, por essa folhinha que nós fizemos juntos, né, a correção em sala de aula. Claro, vocês não são bobos, vocês não vão estudar mais as questões que aparecem lá voltadas àquilo que vocês viram. Então, questões de sujeito, predicado, né, que vão cobrar mais questões vinculadas à sintaxe, é o que eu posso ter colocado na prova. Pode ser que eu tenha pego questões ali e colocado na prova. É que eu montei a prova, não peguei do banco de questões. Eu coloquei, né, questões minhas. Tranquilo, nego? Foi, Carol? Respondido, nego? Sim, professor. Obrigada. Mas a prova não está difícil, não. A prova é questões objetivas, são 10 questões objetivas, né? Beleza? É para que só vai ficar reprovado, cara. Quem deu mole, quem não assistiu às aulas, quem não fez, né? Quem não fez os trabalhos aí direitinho. Tá? Fora isso, tá tudo certo. Tá? Vou compartilhar aqui a tela para nós vermos aquela parte de literatura, que eu creio que eu tenha colocado também, se eu não me engano, eu coloquei questões de literatura, mas as questões de literatura também estão mais voltadas às escolas que vocês viram comigo este ano. Na verdade, nós vimos tudo, né? Nós vimos as escolas iniciais, nós vimos até realismo, né? Que foi até realismo com vocês, se eu não me engano, até romantismo, não lembro. Mas a gente faz essa revisão aqui rapidinho. Professor, na última aula você falou das escolas literárias. Então, falou. De todas elas? Não, todas não. Parou no realismo. Que foi a escola que você falou que foi com a gente. Perfeito. Eu vou partir um pouquinho, então. Vou apresentar todas para vocês, para que aquela aulinha final nossa já não tem mais do que passar, a não ser que vocês queiram que eu faça uma revisão. Vocês querem que eu faça uma revisão em relação a alguns exercícios que posso ter colocado na prova de português? Aí eu posso trabalhar algumas coisas, ou então revisar os conteúdos.
Quer que eu faça isso com vocês? Que eu faço. É melhor. Então, beleza. A Júlia falou assim aí, todo mundo falou assim. Então, vou passar aqui rapidinho um slide para nós revisarmos os conteúdos que vão cair na prova. Perfeito. Deixa eu só procurar aqui o slide aqui para nós vermos. Então, a gente vamos fazer o seguinte, vamos ver pelo livro. Vamos ver aqui pelo livro. Deixa eu trazer aqui o livro de vocês. Deixa eu compartilhar aqui o livro aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Só um minutinho. Vai demorar um pouquinho, tá? Porque aqui a internet tá lenta pra caramba, mas vai abrir aqui. Assim que abrir aqui, eu já compartilho com vocês. Componentes. Gente, estou aqui ainda, tá? Só localizando aqui. Já achei aqui já. Acho que traz o pessoal predicado. Deixa eu ver. É isso mesmo. Deixa eu voltar mais um aqui. Capítulo 19, tá, gente? Eu só vou abrir aqui pra gente ver. Acho que é 19. Sinto que eu consigo fazer um resumão aí rapidinho. Consigo sim. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar aqui com vocês. Show? Apareceu aí, né? Bem rapidinho. Tentar fazer bem rápido, porque já viram comigo, tá? Então, frase, oração em período. Nós já vimos em sintaxe que frase é todo enunciado linguístico que possui sentido completo, possui um sentido lógico, traz para nós um sentido lógico. Show de bola? Então, até vimos a diferença, né, cara, clássica da oração na frase. Né? A frase pode ser até um monorrema, né? Uma frase nominal. A diferença é essa da frase para oração. A oração é a frase dotada de verbo. Tranquilo? Agora, a frase, né? É todo enunciado da língua que vai passar no sentido completo, que pode ser apenas, né, um monorrema, que é aquela frase que traz apenas uma palavra. Então, socorro, silêncio, tá vendo aqui? Ó, silêncio é um monorrema, mas que configura para nós uma frase. Mas por quê, professor? Porque, né, naquele contexto em que foi atribuída, né, passou um sentido completo. Tranquilo? Então, ali eu posso classificar com toda a convicção, né, que silêncio ou socorro, dependendo do contexto em que elas estejam empregadas, né, passam o sentido completo. São frases realmente. Beleza, amores? Tá? Então, monorrema ou frases nominais, né? Bom dia a todos vocês, né? Ó, bom dia a todos vocês, né? Repare que a frase foi formada por mim apenas com nomes, né? Bom, né, é um adjetivo, né? Dia é substantivo. Repare que o adjetivo bom caracteriza o substantivo dia, não é qualquer um. Bom dia, né, a todos vocês. O a preposição, todos, né? Pronome indefinido
adjetivo, e vocês, pronome de tratamento. Então, ali, ó, tem só, eu formei frases, né, somente com nomes. Então, frase nominal, que não posso chamar de oração. Por quê? Porque a oração é a frase dotada de verbo. Beleza? Passei muito. Show, oração é um enunciado organizado em torno de um verbo, né? E o que mais importa para nós, né? O que importa para o nosso estudo aqui, né, um pouco mais amplo em relação à língua portuguesa, né, cara, análise linguística, é mais a oração, porque a oração é todo enunciado, né, que possui sentido completo, e eu consigo sempre biparti-la em sujeito e predicado. A oração, né, é muito mais importante para a gente. Professor, eu posso falar com contundência, então, que toda oração é uma frase? Sim, né, cara? Porque a oração, né, a diferença dela para a frase é que ela tem verbo, mas ela passa, né, assim como oração, uma frase, um sentido completo. Então, oração também é uma frase, né? Porque passa um sentido completo, perfeito? Ó, agora, eu não posso falar, né, com convicção que toda frase é uma oração. Para a frase ser uma oração, ela tem que vir, né, ser produzida em torno de um verbo. Ela tem que ser dotada de verbo. Perfeito? A diferença é essa. Show? E a oração é mais importante para o nosso estudo, até porque nós conseguimos biparti-la em sujeito e predicado. Perfeito? Que são os nossos termos essenciais. Cobrei questão na prova? Cobrei. Cobrei questões, né, que vão pedir, né, cobrar o entendimento de vocês em relação, né, ao sujeito e ao predicado. Deixa eu passar para cá. Vou pular um pouquinho aqui o período, para a gente não ficar perdendo muito tempo, tá? Isso aqui já vimos comigo já. Vamos direto ao ponto, que é o sujeito. Perfeito? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, caso vocês não estejam lendo bem aí, tá? Vocês têm isso aqui, tem no livro também, tá? Então, o sujeito, em nossos textos, construímos variadas expressões nominais que podem ser referir a pessoas, coisas, seres, né, reais ou imaginários, perfeito? E temas, né, dos mais diversos, tá? Então, o sujeito, ó, segundo a gramática, é o termo essencial da oração, certo? Ó, que pode ser substituído, né, meus amores, pelos pronomes pessoais do caso reto, ele ou eles, ela ou elas. Perfeito? Eu posso também, né, de maneira en passant, né, classificá-lo como, né, sujeito é o termo sobre o qual nós dizemos alguma coisa. Ou então, né, perguntei, eu posso usar aquela tática que a tia Teteca nos ensinou lá embaixo, né? É perguntar ao verbo. Perguntei o verbo, a resposta é sempre o meu sujeito. Tem várias maneiras de nós acharmos o sujeito, né, e depois classificá-lo. Show, o aluno responde a pergunta feita pela professora, certo? Quem responde a pergunta? O aluno, né? Ele responde, ó, repare que eu consigo trocar, consigo substituí-lo, né, pelo ele, né? Então, o sujeito é o termo essencial da oração que eu consigo sempre substituir pelos oblíquos, né? Perdão, pelos pessoais, pelos pronomes pessoais do caso reto, ele ou eles, ela ou elas. Tranquilo? Repare, ó, que eu vou confirmar também com a segunda ligação, né? Que eu falei que é o termo sobre o qual dizemos algo, certo? Então, o que dizemos, né? O que dizemos sobre o sujeito, ó, sobre o aluno, né, que responde a pergunta feita pela professora, certo? Então, ó, é o termo sobre o qual, né, sobre ele, o aluno, né, que nós dizemos algo, né? Isso é aquilo que nós dizemos sobre ele, né? Vai ser o nosso predicado, né, amores? Ó, que ele responde a pergunta feita pela professora é o nosso predicado. Segundo, a gramática, o predicado é o termo essencial da oração, né, que vai possuir o verbo. Então, do verbo em diante, ó, tirei o sujeito, tudo que me resta é o predicado. Fácil. É assim que eu consigo, né, bipartir a minha oração. Vou sempre biparti-la em sujeito e predicado. Perfeito, amores? Ó, apresentou-nos apenas um núcleo, né, sujeito simples, assim classificado por nós. Para que o aluno responde a pergunta, ele, né, apenas um núcleo, classifico, né, como simples. Beleza? Aqui embaixo ó, mudou um pouquinho. Ó, a professora e o aluno, né, falam de modo diferente. Repare que aqui, ó, já que é uma revisão, né, se eu fizer análise ali, ó, pela professora, vai ser o agente da passiva, né, cara? Que a pergunta foi feita por ela. Né? Ela, né, fez a pergunta. Então, ela é o agente da voz passiva. Show de bola? Mas, na verdade, a frase não está na voz passiva, não, porque o aluno responde a pergunta. Questãozinha, frasezinha bem bolada, mas pela professora só pode ser o agente da voz passiva. Mas é o agente, né? Ela faz a pergunta, certo? Ó, tranquilo? Então, a professora e o aluno falam de modo diferente, certo? A professora e o aluno falam de modo diferente. Então, quem fala de modo diferente, a professora e o aluno, né, dois núcleos, vai ser, né, classificado por nós como composto. Perfeito, amores? Tá aí. Vou entrar também aqui algumas questões ligadas à concordância verbal. Eu não posso deixar de falar, né, de sujeito predicado sem falar de concordância verbal. É porque a concordância verbal estuda, né, a relação de concordância entre sujeito e verbo. Repare que aqui, ó, professor e aluno, né, dois núcleos, né, terceira pessoa do plural, então meu verbo concorda com eles. Então eles, né, falam de modo diferente. Repare que eu confirmei aquilo que eu disse, aquela premissa, né, que eu disse a vocês lá atrás, né, que o sujeito pode ser sempre trocado por nós pelos, né,
pronomes pessoais do caso reto, ele ou eles, ela ou elas. Perfeito? E é o ser sobre o qual dizemos algo. Tá? E aquilo que nós dizemos sobre ele, né, sobre eles ou ele, é o nosso predicado. Então, falam de modo diferente, é o nosso predicado. O professor e o aluno, né, vão ser os núcleos do nosso sujeito. Lembrando que o núcleo de qualquer coisa em língua portuguesa é sempre o substantivo. Perfeito, amores? Então, aqui embaixo, né, cara, ó, o sujeito pode ser, né, de primeira pessoa, eu e nós, né, segunda pessoa, e assim por diante. Ó, o rumor das vozes dos veículos, né, acordou um mendigo que dormia, né, dos degraus da igreja, certo? Então ali, ó, repare, cara, isso aqui cai muito em prova, é a banca de sacanagem que quer nos pegar. Né? Eu posso ter colocado uma questão dessa na prova de vocês. Ó, repare que o núcleo é o rumor das vozes dos veículos, ali, ó, apareceu o E, a conjunção ligando, né? Mas ali, ó, repare que o núcleo é um só, é o rumor, é ele que acordou, né, um mendigo, né, que dormia nos degraus da igreja. É o rumor das vozes, né? O rumor, né, cara, o barulho das vozes dos veículos. Então ali, ó, o núcleo é apenas um, né, sujeito simples, né, à toa que eu mantive a relação de concordância, né? Ele, né, acordou. Né, continuei confirmando aqui, né, que o rumor é o sujeito ao trocá-lo, né, por ele, né, para um pessoal do caso reto. Perfeito, amores? Show? E é o ser sobre o qual alegamos algo. E aquilo que alegamos sobre ele é o nosso predicado. Então, acordou o mendigo que dormia nos degraus da igreja é o nosso predicado. Show? Fácil, fácil. Então, em casa, ao despentear-se, né? Isso aqui, ó, a frase está inversa estaticamente, não é isso? Só repare que eu, né, desloquei para o início, né? O em casa, que vai ser o nosso adjunto adverbial de lugar, né? O ao despentear-se, que é uma oração com valor, né? Temporal, é isso? Quando despenteou-se, né? Isso ali eu reduzi a minha oração, do infinitivo, certinho? Ó. Sofia falou daquele, né, daquele sarau como de uma coisa enfadonha. Perdão, enfadonha. Eita, perna. Certo, Sofia? O nome da minha filha, né? Então foi ela falou daquele sarau, né, como de uma coisa enfadonha, certo? Sofia, né? Repare a relação de concordância. Outro bizu é nós vemos sempre, né? Para achar o sujeito, é aquele cara que mantém a relação de concordância sempre com o verbo. Então o sujeito é sempre aquele cara, né? O núcleo vai sempre manter relação de concordância com o sujeito. Então ela falou. Então Sofia é o sujeito, né? É o ser sobre o qual dizemos alguma coisa e aquilo dito sobre ela, né, é o nosso predicado, né? Falou daquele sarau como de uma coisa enfadonha. Perfeito, amores? Nós, né, também podemos ter, né, pronomes definidos, né, demonstrativos, qualquer pronome, né? Quais são as classes gramaticais que podem exercer a função de sujeito, professor? Substantivo, palavra substantivada, né, palavras substantivadas, perdão, então, substantivo de novo, substantivos, palavras substantivadas, né, ou pronomes, uma vez que, né, pronomes substantivos são aqueles que substituem o substantivo, perfeito? Então, nenhum desses motivos era pretexto de outro, ó. Repara ali, ó, que nenhum, né, cara, é o nosso núcleo, então nenhum era pretexto de outro. Repare que a concordância ocorreu muito bem feita entre, né, o sujeito, né, e o nosso verbo. Tá? Então ali, ó, nenhum é o sujeito representado por um pronome definido. Show de bola? Então, quais foram executados? Ou quais ali, ó, vai ser o nosso sujeito, ó, representado por um pronome interrogativo. É muito comum que essas frases apareçam, desculpa, né, em provas, né, e os candidatos ficam assim meio, né, receosos, né? Quais é o nosso sujeito, meus amores, ó, representado por um pronome interrogativo. Show? Ou relativo, não importa, tá? Também o numeral. Ó, o numeral, ele pode exercer a função de sujeito, uma vez que nós teremos, né, numerais substantivos, aqueles que substituem, né, os substantivos. Perfeito? Ó. Então, o Roberto, né, e Carla estavam felizes. Os dois, ó, vou trocar, né, Roberto e Carla, vou usar o numeral substantivo, aquele que substitui os substantivos. Então, os dois estavam felizes, certo? Ó. Perfeito? Então, né, são as classes que podem exercer a função de sujeito. Deixa eu pular aqui, ó, que é bem rapidinho, não posso perder tempo com vocês. Então, aqui, né, seriam os tipos de sujeito bem rápido, né? Vimos aqui já alguns, né? São os determinados, né? O simples, o composto, certo? O simples é aquele que nos apresentará sempre apenas o núcleo, tá? A criança caiu do brinquedo, certo? Quem caiu do brinquedo é a criança. Para que sempre que eu perguntar ao verbo, também ele vai, né, me indicar a resposta, que é o sujeito. Então, ela caiu do brinquedo, certo? As crianças caíram do brinquedo, elas caíram do brinquedo. Repare a concordância sempre, né, entre o sujeito e o verbo, concordância verbal. Show, amor? Não tem como errar, tá? O sujeito simples é aquele que vai sempre nos apresentar apenas o núcleo. É importante que fiquemos atentos a inversões sintáticas. Se fosse caíram do brinquedo das crianças, ó, caíram do brinquedo das crianças, né? Acabei jogando, né, o nosso sujeito lá para o final.
né? Isso, eu usei a inversão sintática, que nós vimos em língua portuguesa, né? Que é o nosso hipérbato, né? É quando nós invertemos, né? A frase sintaticamente, né? Só que de forma mais brusca, né? Então, caíram do brinquedo as crianças. Por que isso é importante? Porque a banca, né? Ela propositalmente inverte a frase para nos confundir. Então, caíram do brinquedo as crianças, né? Ela pergunta qual o sujeito. Se o candidato, né, tiver apressado, ansioso, né, vai ver caíram, terceira pessoa do plural, vai marcar o quê, né? Opa, sujeito indeterminado. Até porque, né, a primeira forma de nós indeterminarmos o sujeito é jogar o verbo na terceira do plural, mas sem referente, né? Sem que o referente apareça. E nessa frase o referente apareceu. Então não pode ser indeterminado. Vai ser simples, né? Só que está lá ao final. Né? A banca deslocou, a frase foi deslocada, foi inversa estaticamente. Show de bola? O cara usou de hipérbato, né? Aquela inversão um pouquinho mais brusca. Então, caíram do brinquedo as crianças. Quem caiu do brinquedo? As crianças. É só perguntar. Caso surja dúvida, é só perguntar ao verbo que ele vai nos trazer o sujeito. Ou então, ó, é só nós acharmos aquele termo que mantém relação de concordância com o verbo. Só isso. Perfeito? Não tem como errar. Show? Aqui tem a brincadeirinha, né, cara, que é até pertinente, né, a época em que nós estamos, né, o eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito, né, só pode ser um bobão, um mané, porque ninguém mais confia, principalmente agora, né, cara. Nós estamos diante, né, de dois candidatos que, meu Deus do céu, né, estamos, né, falta de opção realmente, não temos em quem votar. Vamos votar no menos pior, né? Aí surge aquela palavrinha, né? Aquele que roubou e fez. Não consigo acreditar nisso. Mas, né, são dois péssimos candidatos que nós temos aí. É falta de opção realmente. Perfeito? Ó, então, somos manés realmente. Deixa eu voltar aqui, que eu pulei. Gente, perdão, não gosto de falar de política não, tá? Com vocês não, perdão. Falei sem querer. Política é uma coisa que não se discute. Política nem nada, não se discute não. Perfeito? Até alguns falam que se discute sim. É importante que nós tenhamos, né, um senso crítico em relação à política. Mas eu não gosto muito de debater isso em sala de aula, nem em aulas não. Tá? Então aqui, ó, foi simples, apresenta-nos apenas o núcleo. Né? O composto é aquele que vai trazer dois núcleos. Repara que quando eu falo núcleo, né, é sempre o substantivo ou qualquer, né, classe, né, que está no lugar. Pode ser um pronome, pode ser, né, isso, ó, uma palavra substantivada. Tranquilo? Show? Que vão ser os núcleos. Aqui, ó, a criança e sua boneca caíram do brinquedo, ó. Repare que quem caíram foram as duas, né? A criança e a boneca. Elas caíram do brinquedo, ó. Dois núcleos compostos. Não tem como errar. Aqui eu não vou muito... senão vai demorar muito aqui, vou enrolar muito com vocês. Eu ia falar um pouquinho de concordância, né? Sobre a possível concordância se o sujeito composto, né, tiver pós-posto ao verbo, mas não vou ir muito longe não, senão eu vou confundir a cabecinha de vocês, tá? Então aqui, ó, dois núcleos composto, certo? Ó, dois ou mais, né, núcleos vai ser, né, composto assim o sujeito classificado por nós. Perfeito? Acho que está na ordem certinha, tá? Pula para cá. Então aqui, ó, sujeito, né, o sujeito elíptico, desenencial ou oculto, né? Eu não vejo mais, é incomum hoje ver nas provas, né, a banca classificar, chamar de oculto, né? Aparece muito elíptico ou desenencial, perfeito? Ou implícito, né? Por que elíptico? Né? Porque vem a elipse, né? Um recurso também, uma figura de sintaxe, que vocês viram comigo lá, quando nós vimos juntos, né? Figura de linguagem, né? A elipse, né? É uma figura de sintaxe, de construção, que vai nos ajudar, né, a construir o texto para que ele não fique repetitivo, certo? Ó, até porque, se nós pararmos para pensar, né? Por que nós, falantes do Brasil, temos a grande mania de ocultar, né, o pronome? Porque nós já sabemos, né, que a desinência, o contexto, né, por si só, ele dá, né, ele passa esse entendimento ao meu interlocutor, a quem lê ou quem me escuta, certo? Então, ó, não está expresso na oração, mas pode ser reconhecido facilmente pela flexão, né, de número e pessoa do verbo, ou pelo contexto de forma geral. Então, saímos mais cedo, né? Quem saímos mais cedo? Ó, nós. Repare que é muito comum. Repare que nós, falantes, né, seja um texto, né, escrito ou falado, nós quase nunca, né, cara, colocamos, né, expressamos, né, na frase, né, cara, o pronome. Por quê? Porque nós já sabemos, né, que saímos, a desinência verbal, né, o mois, já vai, né, nos indicar e vai indicar para o meu interlocutor, né, que o verbo está na primeira pessoa do plural. Então, nós. O mois sempre nos indicará, né, a primeira pessoa do plural. Tranquilo, galera? Então, ó, ali está oculto, né? Apareceu elíptico, né? Mas como é que eu sei? Por que ele ganha esse nome, professor, de residencial? Porque através... Posso? Estou revisando agora, neguinha. Só que isso aqui são os termos essenciais. Você quer o quê? Que eu revise os termos integrantes? Vou chegar lá. Tá, Julinha? Fala comigo aí, responde. Isso aqui são os termos essenciais. Quer que eu revise os termos integrantes?
e os acessórios, acha melhor? Tá tranquilo aqui o sujeito predicado? Tá, vamos lá então. Vou passar então para cá. Deixa eu acabar então com vocês. Tá bom, então. Vou passar então para o outro. Então, isso aqui para você tá tranquilo? Falem todos aí, tá legal? Tá beleza isso aqui então? Posso partar? Posso passar direto? Então, vou eu então. Vou lá para os termos integrantes direto então. Deixa eu acabar aqui, deixa eu tirar o capítulo aqui e botar o outro. Mas caso queira estudar melhor, tá tudo aqui. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu passar aqui, ó. Capítulo deve ser o 20 ou 21. Deixa eu ver o 20. Aqui é o predicado. Vou lá direto para os termos integrantes, então. Deve ser o 21 ou 22. Eita. Tá aqui, ó. Começou aqui. Vamos lá então, gente. Ontem eu até dei uma aula no curso, né, inicial sobre isso aqui. Isso aqui tá meio estranho. Já passa para o complemento nominal. Não, é isso mesmo. Termos integrantes. Que começa com o nominal. Vamos lá, gente. Então, ó, termos integrantes da oração. O nome em português nunca é à toa. Por que termos integrantes? Porque eles vão integrar. Eles vão integrar o sentido da minha oração. Quais são, né, cara, os principais termos integrantes, né? Os nossos complementos verbais, objeto direto e indireto, né? O nosso complemento nominal, certo? E o agente da passiva, o agente da voz passiva, tá? E eu também colocaria aqui o predicativo do sujeito, mas a gramática não, algumas gramáticas, né, alguns especialistas não o considera, né? Mas eu sim, Fabiano, considero o predicativo do sujeito, né, termo integrante, tá? Por quê, professor? Porque ele integra o sentido. E repare, ó, reparemos juntos aqui, ó, qual o bizu aqui? Pessoas, sempre, né, que tiver um termo integrante, as perguntas que vão surgir depois do verbo ou depois do nome são sempre as mesmas, né, cara? O que ou quem. Então, as perguntas depois, né, para nos trazer os termos integrantes, vão ser sempre as mesmas. O que ou quem. Perfeito? Só que aqui, ó, vou ampliar aqui. Quando for, né, o nosso complemento nominal, repare que as perguntas vão surgir depois dos nomes. Até porque aquele termo, né, preposicionado, ele vai vir o quê? Completando o nome. Né? Em português, nunca é à toa o nome, cara. Ó, complemento nominal. Ele completa o sentido de um nome através da preposição. Repare que tanto, vocês vão reparar comigo que tanto, né, o nosso complemento nominal quanto o nosso objeto indireto, eles são preposicionados. Qual é a diferença dos dois? O que os diferencia, né, cara? O complemento nominal, ele vai completar um nome, né? O famoso asa, que foi assim que eu lhes ensinei. O que é o asa? Adjetivo, substantivo, abstrato e advérbio. Tranquilo? Olha aqui a frasezinha aqui, ó. A Constituição garante o direito à moradia, né? Aí uma frase que traz uma ironia, né? O cara garante muito, né, o cara se cobrindo, né, com a Constituição, certo? Ó, que não garante nada, né? Diversas pessoas na rua aí sem moradia adequada, tá? Então a Constituição garante direito à moradia, tá vendo aqui, ó? Se eu parar, meus amores, ó, a Constituição garante direito ou direito, qual pergunta surge, né, cara? A quem, né, ou a que? Perfeito? Ó, sempre, galera, ó, sempre que nós busquemos, né, na oração os termos integrantes, sempre, ó, repare que depois daquele termo ali, ó, vão surgir as perguntas o que ou quem. Então, ó, a Constituição garante o direito. Mas se eu paro ali, ó, garante o direito, qual pergunta surge, né, cara? A quem? Mas repare, ó, que a moradia, né, veio até, né, com acento grave que marca a crase, que marca realmente, né, cara, um termo preposicionado. Então, a moradia, ó, o acento grave para a esquerda marcou, né, aqui aquele termo é preposicionado. Mas repare ali, ó, que a moradia, termo preposicionado, não completou um verbo, né? Ele completa o nosso famoso, ó, substantivo abstrato, né? O direito, certo? Ó, então a Constituição garante o direito. Mas a que, né? Ou a quem? A moradia vai ser o nosso complemento nominal. Certo, galera? Tranquilo? Ó? Então a diferença é essa, que o nosso complemento nominal vai completar os nomes adjetivo, substantivo abstrato e o nosso advérbio. Show? Olha aqui embaixo, ó. Assim como há verbos que necessitam de complementos, há também nomes, não é isso? Ó? Quais são os nomes que eu já indiquei a vocês que vão precisar de complemento, né?
Complementos esses preposicionados. Quais são? O famoso asa, não se esqueçam disso. Adjetivo, substantivo, abstrato e advérbio, perfeito? Um brinde à adorável mulher. Quando eu paro, né, um brinde, né, vamos propor um brinde a quem, né? Suja pergunta a quem, ó, show de bola. E um brinde, né, cara, vem da ação de brindar, né? E eu expliquei a vocês que o abstrato é aquele substantivo, né, que deriva, né, que vem de verbo, ó, portanto, a gramática fala, né, que o abstrato é aquele que indicação. Indicação vem de verbo, né? Brinde é ação de brindar, pô, certo? Ó, então, abstrato. Ou vai ser um substantivo que vai derivar de adjetivo, certo? Ou indicar sentimento. Então, por exemplo, né, felicidade, além de ser um sentimento, né, cara, vai vir de feliz, adjetivo. Perfeito? A tristeza, além de indicar um sentimento, né, isso só vai vir, né, de triste, que é um adjetivo. Perfeito? O ódio, né, é o pior dos sentimentos, né? Isso só o ódio, né? Indicou o sentimento, mas também, né, é a ação de odiar alguém, tá? Então, abstrato, né? Se ali depois de um substantivo, né, cara, surgir a pergunta a quem ou a quê, eu já sei que aquele termo, né, que a resposta da minha pergunta vai ser sempre o nosso complemento nominal. Por quê, professor? Porque ele completa por meio de preposição, só que um nome, né, cara, um substantivo pode completar um adjetivo ou mesmo, né, cara, um advérbio. Perfeito? Então aqui, ó, a resposta, né, a pergunta um brinde a quem, né, é o nosso complemento nominal, a adorável mulher, pois completa brinde, né, cara, que vai ser o nosso substantivo abstrato. Por que abstrato? Porque vem, né, indica-nos ação de brindar. Certo? Tranquilo, amores? Pegaram o bizu? Se não pegarem, por favor, falem comigo. Ó, falei com vocês, ó, ele pode completar, né, cara, o famoso asa, um adjetivo, um abstrato e um advérbio. Show? Deixa eu só ver aqui quem está mandando mensagem, pode ser aluno do segundo ano. Rapidinho, gente. Rapidinho, amores, rapidinho mesmo. Voltei, gente. A minha preocupação é o seguinte, ó, no primeiro tempo hoje que eu dei, nos primeiros tempos, no primeiro ano, nós fomos direto, não teve pausa. Mas qualquer coisa, né? A aula ficou gravada bonitinha, normal. Só não sei se ficaram gravados 2 tempos ou só um. Acho que minha preocupação mas a gente vai direto aqui. Qualquer coisa, vamos direto. Vamos até meio-dia aqui, tá? O importante é nós revisarmos o conteúdo. Olha aqui embaixo, ó. Ele apresenta o motivo necessário para o brinde, ó. Repare que ali, ó, não completou mais o substantivo, mas completou um adjetivo, certo? Ó, ele apresentou o motivo necessário. Se eu parar ali, né, cara, apresentou o motivo necessário, com a pergunta suja, né? A que ou para quem? Né? A quem ou a que? Necessário, mas a quem? Ou a que? Perfeito, ó, mas pareceu para o brinde, né? Ó, para o brinde, termo preposicionado, né? Isso, ó. Ali eu quis usar a preposição para, não usei o ao brinde, podia usar ao brinde, né? Usei o para o, então termo preposicionado que completou agora, né? Um adjetivo. Perfeito? É igual falar assim, né, cara? Sofia, ela é igual, Sofia é igual ao pai, certo? A igual é um adjetivo, não é? Uma vez que eu estou o quê? Caracterizando a Sofia, ela é igual. Se eu parar a Sofia igual, com pergunta suja, né, meus amores? A quem? A quem a Sofia é igual? Esse a quem, né? Ao pai,
né? Infelizmente, né? Mas o que importa é que ela tenha saúde, né? Ao pai é o nosso complemento nominal. Completou, né, cara? O adjetivo igual. É importante para diferenciar o nosso complemento nominal do nosso objeto indireto, é importante que nós olhemos, né? Qual é a classe que vai vir antes. Se for um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, né? Vai ser o nosso complemento nominal. Se for um verbo, vai ser o nosso, né? Objeto indireto. Tranquilão? Olha aqui embaixo, ó. Mesma coisa, ó. Eita. Pulei muito. Deixa eu voltar aqui para vocês. É muito comum aparecer em prova, certo? Ó, quando aparece, né, cara, um advérbio, né, pedindo um complemento nominal, aparece muito, né, muitas vezes com o sufixo mente, que é mais fácil para nós. Por exemplo, o juiz agiu favoravelmente. Se eu parafrase ali no favoravelmente, qual a pergunta surge, né? O juiz agiu favoravelmente, mas a quem, né, cara, agiu favoravelmente ao réu. Esse ao réu vai ser o quê? O nosso complemento nominal. Completa o nome, né? Completa o advérbio. Mas aqui embaixo, ó, até gostei da frase, ó. Ele brinda perto de sua mulher. Repare que ali, ó, se eu parar ele brinda perto, qual a pergunta surge, né? De quem? Certo? Ó, só que perto, né? Repare que perto é um advérbio. Professor, como é que eu sei que o perto é advérbio? Galera, em português, os nomes nunca são à toa, cara. Nunca. Advérbio, né? Falei com vocês que o prefixo ad quer dizer junto, né? Isso, ó. O advogado é aquele cara que vem junto das leis, né? Conhecedor delas. Vogar é lei. Então, advogado, né? Advogar, né? O cara que conhece vem juntinho da lei, conhece as leis. Então, aqui, ó, o perto, né? Advérbio, né? Isso, ó. É a palavra que vem juntinho do verbo, né? Isso, ó. Brindar, né? Verbo. Ele brinda, né? Perto, né? Isso, advérbio, ó. Agora, parei ali, ó. Ele brinda perto. Qual pergunta surge, né, meus amores? Ó, de quem, cara? Certo? Então, de sua mulher vai ser o nosso complemento nominal, porque perto é o advérbio, completa um advérbio. Nas provas, né, eu via muito cair isso, né, cair o advérbio, né, com o sufixo mente. Fica mais fácil de nós, né, classificar, mas, pô, é só você ver, ó, perto, né, isso, ó, tranquilo, indicando de lugar, né, cara, advérbio de lugar, né, ó, então indicando de lugar. Perfeito, mas de quem? Ele brindou perto de quem, né? De sua mulher. Vai ser o nosso complemento nominal. Tranquilo, amores? Pegaram aí? Então a diferença é essa. Vamos ver aqui depois, aqui, ó, na próxima página, comigo, né? Os nossos objetos diretos e indiretos, né? Os nossos complementos verbais. Vocês vão reparar que pode ser que vocês confundam muito o complemento nominal com o objeto indireto. Mas qual é a diferença dos dois, né? Ambos vão vir preposicionados. A diferença, né? O que diferencia os dois é que o complemento completa esses nomes que eu falei com vocês. O famoso asa, né? Adjetivo, substantivo, abstrato e advérbio, perfeito? Já o nosso objeto indireto, ele completa, né, verbo. É um termo preposicionado, né, completando um verbo. O verbo vai sempre exigir, né, aquele termo preposicionado. Show? Aqui, ó, vamos lá agora, ó, complementos verbais, né? Os nossos objetos diretos e indiretos. Perfeito? Ó. Não tem como errar também, né? Isso só. Repare que as perguntas vão ser sempre as mesmas, o que ou quem, certo? Então, se o verbo ele for transitivo direto, cara, as perguntas depois dele, né, só podem ser diretas. Então, só pode aparecer o que? O que ou quem. Então, se o nosso verbo ele for transitivo direto, né, as perguntas depois dele, perdão, só podem ser o que ou quem. E a resposta dessas perguntas, né, vão ser sempre os nossos objetos diretos. Perfeito, amor? Não tem como errar essa bagaça. Olha aqui, ó. Deseja alguma coisa, senhor? Né? O senhor é o nosso vocativo, certo? Ó, uma vez que eu chamei a atenção do meu interlocutor. Só que o vocativo, né, foi posto ao final. Então, podia ser, né, senhor? Deseja alguma coisa, certo? Ó, repare que desejar, né, cara, é o nosso, né, verbo transitivo direto. Até porque, ó, depois deseja, né, senhor? Deseja. Se eu parar depois do deseja, com a pergunta suja, amores, ó, deseja o quê, senhor? Deseja o quê? Certo? Então, se depois de um verbo, né, surgirem as perguntas o que ou quem, ele só pode ser transitivo direto. E é automático, né, meus amores? Ó, se é transitivo direto, a resposta da pergunta só pode ser para nós o nosso objeto direto. Então, desejou o quê? Resposta: alguma coisa. Show? Está ali, claro, na sentença, o nosso objeto direto. Perfeito? Olha aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Só estou vendo... Fala, neguinha. E aquele que vem, o objeto direto vem preposicionado? Vou chegar lá, daqui a pouquinho. É o que confunde-se muitas vezes, Carol, com o nosso complemento nominal. A diferença é que ele, né, vai completar um verbo. Pela preposição, mas completa um verbo. Tranquilo, neguinha? Aqui, ó,
Estamos vendo, ó, em português o nome não quer à toa. Objeto direto é o quê? Aquele que completa um verbo, né? Direto. Aquele verbo que não exige a preposição. Perfeito? Ó. Já o nosso objeto indireto, ó, indireto, ó, ele vai completar, né, de forma indireta, né, por meio de preposição, um verbo transitivo indireto, que é aquele que vai exigir a preposição. Oi, neguinha, olha aqui embaixo, ó. Só estou vendo, ó. Só estou vendo. Se eu parar ali, ó, depois da locução verbal, né, que traz o principal, que é o vendo, né? Só estou vendo. Qual pergunta surge ali, ó? Se eu tampar aqui, ó, os pescocinhos, né? Qual pergunta surge? Já estou vendo o quê? Então, depois do verbo ou depois da locução verbal, né? Se surgir a pergunta, se surgir nas perguntas o que ou quem, né? Só estou vendo o quê, ó? Resposta, os pescocinhos, vai ser o nosso objeto direto. O bizu é esse. Depois de um verbo, se surgir nas perguntas o que ou quem, ele só pode ser transitivo direto. Não importa a resposta, cara. A resposta vai ser sempre o nosso objeto direto. Se eu parei aqui, ó, parei, né? Amam. Se eu parar ali, ó, em amam, a frase é só essa. Amam. Qual pergunta surge, amores? Ó, amam quem? É isso, ó. Repare que a pergunta depois do verbo. Pode sim, neguinha. Tranquilo, Dai. Resolva aí, depois você volta. Certo? Ó, repare, ó. Amam, né? Se a frase é só essa, amam, terceira pessoa do plural, sujeito determinado, né? Amam, perfeito? Ó, mas, né, quem? Amam quem? Repara que depois do amar, a pergunta surge direta, né? As perguntas do que ou quem surgem direto, né? Quer dizer o quê? Que amar é um verbo transitivo direto. Não importa a resposta, o que aparecer depois vai ser sempre o nosso objeto direto. Então, amam, né, a professora. Então vai ser o quê? A professora vai ser o quê? O nosso objeto direto. Perfeito? Ó. Adoram. Mesma coisa, ó. Adoram quem, né? Não importa a resposta, vai ser o quê? Nosso objeto direto. Por quê, professor? Porque o verbo adorar, né, ele não exige preposição, ele é transitivo direto, até porque depois dele, a pergunta que surgiu, ela surgiu direta. Show? Tranquilo? O que é diferente, ó. Realmente, gente, ó, foi diretão a aula aqui, ó. Foi diretão. Certo? 11h21 já, vamos direto. Só espero que fiquem gravados os dois tempos, né? Foi assim também no primeiro ano. As aulas foram direto. Quando eu vi, já estava já finalizando a aula já 9h30 já com eles, tá? Vamos lá. Ó, diferença, né? Isso, gostam. Coloquei o gostam, ó. Já mudou tudo, ó. Gostam. Qual pergunta surge, né, amores? Gostam de quê ou de quem? Repare que na pergunta, antes dela, já vem a preposição. Quer dizer o quê, professor? Que o verbo é transitivo indireto. Ah, por quê? Porque ele exige preposição. Não importa a resposta vai aparecer com a mesma preposição que apareceu na pergunta, né? Trazendo para nós o nosso objeto indireto. Então, gostam de quem? Da mãe. O da mãe é o quê? Repare que o da mãe apareceu, né? O termo apareceu com a mesma preposição da pergunta. Gostam de quem? Da mãe. Certo? Gostam de quê? Da aula. Repare que a pergunta muda, né? De quem? Porque traz a pessoa, né? De quê? Traz algo, né? Coisa, alguma coisa, né? De quem sempre remete-nos pessoa e o que sempre a coisa. Pegaram do Zu? A diferença é essa, ó, que se o verbo for transitivo indireto, antes das perguntas, né, vão aparecer preposições. Por exemplo, né, confiam, né, qual pergunta surge, né? Confiam em que ou em quem? Ó, repare que na pergunta já apareceu a preposição. Quer dizer o quê? Que o verbo é transitivo indireto. Automaticamente, não importa a resposta, né, vai sempre ser o nosso objeto direto. Então, confiam em quem? Confiamos em Deus. Ó, em Deus é o nosso objeto indireto. Ele apareceu com a mesma preposição, né, que apareceu na nossa pergunta. Tranquilo, galera? Foi a diferença dos dois. A diferença é só essa, tá? Deixa eu ver aqui se alguém colocou uma pergunta. Não, só os nomes. Então, direto foi. Aqui, né, cara, tem a classificação deles, né? Não sei se eu cobrei na prova, mas caso eu tenha cobrado, é importante que vocês vejam comigo. Né? Objeto direto preposicionado é aquele que o verbo não vai reger a preposição, certo? Ela vai aparecer por algum motivo. Então, embora os verbos transitivos diretos não necessitem de preposição para ligá-los, né, ao complemento, há casos em que o autor, por questão estilística, pode inseri-la, né, geralmente vai ser o a. O que mais aparece é o a. Por exemplo, ó, né, a frase está inversa, né, cara? Né, a um conceito nosso que amamos, né? Amamos, quem ama o quê, né? Amamos o quê? Repare que o verbo ali, ó, ele não exige a preposição. Por isso que eu não posso chamar o a um conceito de objeto indireto. Não posso chamar nunca esse cara de objeto indireto. Mas por quê, professor? Porque amamos não rege preposição. Amamos o quê?
Amamos quem, certo? Então, há um conceito nosso, vai ser o nosso objeto direto. É igual, né, cara? É muito comum, para quem aqui é religioso, né, cara, pegar a Bíblia para ler, na Bíblia, né, aparece muito, né? Amamos a Deus, né? Adoremos a Deus. Repare que o adorar e o amar não regem preposição. Quem adora alguém, quem ama alguém. Mas aparece o quê, né? A preposição antes de Deus, né? De forma estilística, né? Para dar ênfase, para enfatizar o cara, né? O ser todo-poderoso. Quer ver outro exemplo aqui clássico? Ó? O comer, né? Quem come, come algo, certo? Então comemos o bolo. Quem comemos o quê? Certo? A pergunta depois de comer ela é feita diretamente, não é feita? Mas ó, pode ser que numa frase o cara coloque, né? Comemos do bolo. Repara ali que nunca foi regido da preposição de. Então, por que apareceu, professor, o do bolo, né? Para, né, mostrar, né, cara, que ele comeu parte do bolo, não o bolo inteiro. Então, comemos do bolo. Vai ser o que o do bolo ali, ó? Objeto direto, mas preposicionado. Por que direto, professor? Porque ó, o verbo comer não exige preposição. Portanto, eu não posso falar que ele é transitivo indireto. Ele é transitivo direto. O de apareceu ali junto com o bolo para quê? Para mudar, né, o estilo da frase, para mostrar realmente, né, que comemos parte do bolo, não o bolo inteiro. Belezinha? É muito comum, não apareceu aqui não, mas é muito comum, né, os objetos diretos preposicionados aparecerem, né, representados pelos pronomes definidos. Perfeito? Ó. Respeitem a todos. Quem respeita, respeita alguém. Ó. Respeitamos quem? Repare que o verbo respeitar não rege preposição, mas aparece, né, muitas vezes o a antes, né, do nosso pronome definido. Perfeito? Vai ser o quê? Objeto direto preposicionado. Repare que aqui, ó, eu nem mudo, ó. Objeto direto, ó. O a um conceito nosso vai ser o quê? Objeto direto. Mas por que preposicionado? Que aparece preposição, né, sem que o verbo, né, a regisse. Tá? Aqui embaixo, os alunos respeitam aos professores. Mas, pô, cara, quem respeita, respeita alguém. Ó, se eu parei ali depois, os alunos respeitam. Com a pergunta sua, né? Respeitam quem? Repare que o verbo não rege preposição. Apareceu, né, de forma estilística. Então é importante que nós nos atentemos principalmente a esses casos. É só você ver, ó, é só parar. Pô, cara, respeitou quem? Certo? Amamos quem? Reparem que os verbos não regem a preposição. Comemos o quê? E não do quê. Né? O do bolo apareceu o quê? Para indicar que foi parte dele. Né, para mudar a estilística, para trazer um estilo, né? Ou para enfatizar, no caso de Deus, amamos a Deus, né? Ou para trazer, né, um recurso estilístico. Perfeito, galera? Tranquilo? Então, show? Esse é o preposicionado. É importante que nós fiquemos atentos a isso. E, ó, cuidado para não serem pegos em pegadinha. Acho que eu coloquei uma questão dessa para vocês aqui, ó. Vão aparecer, né, todos objetos diretos preposicionados, né? E apareceu ali o objeto indireto, né? É só ver, ó. Aí apareceu assim, referiu-se a todos, né? Mas, pô, quem se refere a alguém. O referir-se realmente é o quê? Ele realmente exige uma posição A. Então é transitivo indireto. Então referiu-se a todos. O a todos vai ser o quê? O a todos é o nosso objeto direto. Mas por quê, professor? Porque quem se refere a. O referir-se realmente é o quê? Ele exige a preposição A. Então ali, ó, o a todos vai ser o nosso objeto indireto. Show? Mas caso eu fale, né, respeitem a todos, ó, esse a todos é o quê? É o nosso objeto direto, só que preposicionado. Show? O respeitar não exige a preposição, mas ela aparece, né, para trazer um recurso estilístico. Show? Pessoal, e o pleonástico? Cara, o pleonástico, eu acho que o pleonástico é o mais fácil de nós analisarmos, né? E o pleonástico pode ser muito bem usado, né, na redação dissertativa para, né, também causar um efeito estilístico, né, cara, um estilo ao meu texto e mostrar para o meu corretor domínio linguístico. Perfeito? Então aqui, ó, objeto direto pleonástico, né? Quando se deseja enfatizar um objeto direto, né, colocando antes do verbo, né, costuma-se repeti-lo normalmente, né, por meio de um pronome pessoal do caso reto, perdão, pronome pessoal oblíquo átono. Perfeito? Então aqui, ó, aqueles que amo, né, mantenho-os sempre por perto. Tá vendo aqui, ó? Certo? Ó, mantenho, né? Quem, né? Aqueles que amam. Tá vendo aqui o oblíquo átono, os ali, né? Ele tá repetindo. Show, Dai. Né? Então, o os aqui, ó, ele repete quem? Ele repete aqueles que amam, certo? Ó, mas sempre, ó, é fácil porque sempre o primeiro objeto direto repetido vem sempre marcado pela vírgula. Né? É importante que essa vírgula aqui é imprescindível, ela é obrigatória, mas sempre vamos, né, marcar pela vírgula o primeiro objeto direto, né, repetido, certo? Aqui embaixo, os livros, considero-os indispensáveis, com certeza. Considero o quê, né? Os livros.
Vendo aqui, ó, só que esse hoje, o oblíquo átono hoje, né, vai repeti-lo, né, sem a necessidade, mas para trazer um efeito estilístico à minha frase. Perfeito, amores? E realmente, olha só, realmente o nosso objeto direto pleonástico é o oblíquo átono. É ele que vai ser o direto pleonástico. Perfeito? Então, o hoje, ali nas frases, é que vão ser classificados sintaticamente como objetos direto pleonástico. Show? Pegaram? Então, sempre, por exemplo, aqui, ó, a aula, né, vírgula, eu a dei, né, ou então eu dei aos alunos. Esse a retoma a aula, né? Eu repeti sem a necessidade, né, mas com o intuito de causar um efeito estilístico. Então, a aula, vírgula, né, eu dei que é sempre mais correto, né, língua portuguesa, né, usamos entes, né, o pronome oblíquo átono depois do verbo. Então, a aula, vírgula, eu, né, dei aos alunos. Tranquilo? Show de bola? Então, é isso que vai ser, né, assim que vai aparecer para nós o direto pleonástico, né? Vai sempre vir, né, o primeiro termo repetido aparece marcado pela vírgula e o oblíquo átono, né, vai retomá-lo, né, na próxima sentença. Oi, gente, belezinha? E aqui, né, cara, o nosso objeto direto, Carol, aqui, ó, é só ver, né, cara, que o indireto, né, vai ter, né, o verbo vai reger a preposição. Por exemplo, ó, Botafogo, né, jogou. Mas com quem? Pode ser que surja com quem ou quando, né, cara, que vai ser a nossa adjunta verbial. Né, ó, Botafogo jogou, né, perdeu sempre, não tem como, né, cara, vai cair. Né, eu vou passar essa tristeza com certeza ao fim do ano. Então, Botafogo, né, jogou, né, contra ou com o Atlético Mineiro, né? Parei ali, ó, Botafogo jogou com a pergunta suja, amores, com quem, né, cara? Só que jogar é verbo. Então, jogou com quem, né? Ou contra quem? O com e o contra são preposições, porra, né? A, ante, até, após, com, contra, de, né? Desde, entre, para, per, perante, por, sobre, trás, sem. Então, o com e o contra são o quê? Preposições, não são? E quem joga, joga com alguém ou contra quem. Então, jogar é um verbo que exige o quê? Preposição. Vai ser o quê? Vai ser um transitivo indireto. Consequentemente, né? O que vai vir depois dele vai ser sempre o nosso objeto direto. Pegaram? Olha aqui, ó. Vai ajudar sua mãe, né? Aqui, na verdade, aqui o ajudar, ele é bitransitivo. Ajudar quem? Sua mãe. E com que? Com a louça. Então, aqui, ó, sua mãe é o nosso objeto direto, né? E com a louça vai ser o nosso objeto direto. Perfeito, amores? É só ver quando o verbo reger a preposição. Perfeito? Então, gosto de que ou de quem? Confio em que ou em quem? Preciso de que ou de quem? Perfeito? Jogou com quem ou contra quem? Perfeito? Então, sempre quando o verbo for transitivo direto, ele vai reger, né, preposição. A diferença, né, o bizu, para nós não confundirmos, né, o indireto com o nosso completo nominal, é só ver, né, que um completa um verbo, né? Completou um verbo, só pode ser objeto indireto. Completou os nomes, né? Só pode ser complemento nominal. É importante demais que nós olhemos e nos atentemos ao que vem antes, né, do nosso termo, tá? Para não confundirmos. Perfeito? Aqui, né, cara, ó, aparece também para nós o pleonástico, né, objeto indireto pleonástico, não só o direto, mas aparece também objeto indireto pleonástico representado pelo oblíquo átono. Perfeito? É aqui, ó. A mim interessa-me o que houver de mais importante, certo? Ó, repare que ali, ó, não apareceu, mas é importante que nós marquemos pela vírgula. A mim, vírgula, interessa-me o que houver de mais importante. Interessa, né, cara? A quem, nem isso, ó. O que interessa a alguém. O interessar, ele rege o quê? Preposição. Então vai ser o quê? Vai ser um verbo transitivo direto. Interessa a quem? A mim, né? Repara ali, ó, o pronome oblíquo, né, tônico, né? Trouxe o direto, né? Mas que eu acabei, né, retomando sem a necessidade pelo pelo oblíquo átono, certo? Ali, ó, o oblíquo átono vai ser o nosso objeto direto pleonástico. Perfeito? É igual aqui embaixo, ó. Aos amigos, reservo-lhes o melhor de mim, com certeza. É importante que nós reservemos sempre o melhor aos nossos amigos. Aqueles, né, os amigos de verdade, realmente. Eu tenho poucos, né? Porque são bem, os de verdade são poucos, tá? Então, ó, aos meus amigos, vírgula, reservo-lhes o melhor de mim. Então, reservo o quê? O melhor de mim. Mas a quem, ó? Repare que a pergunta surgiu, ó, com preposição, né? Aos meus amigos. Que acabei retomando-os através do lhes, né? Oblíquo átono. Show? Que é comum mesmo, é comum que retomemos, né, os objetos indiretos através dos oblíquos átonos lhe e lhes. Perfeito? Tá? Então, aos amigos, reservo-lhes o melhor de mim. O lhes ali, né, é o nosso oblíquo átono, retomando, né, cara, o objeto indireto, né, aos meus amigos, certo? Ó, sendo assim, é o nosso objeto indireto pleonástico. Show, amores? Tá? Pegaram o bizu aí, ó?
Acho que o mais... Não posso confundir. Pessoa, como é que eu não vou confundir, cara? Complemento nominal, complemento direto. É só ver, cara. Completou um verbo com preposição, objeto direto. Completou com preposição, mas o nome, né, cara? Só pode ser o quê? Só pode ser, né, o nosso complemento nominal. Ó o bizu aqui, o bizuzão, ó. Caso surja dúvida, repare que o nosso complemento nominal, além de completar nome, né, vai sempre indicar passividade. Então, por exemplo, aqui, ó, o combate à Covid. O combate aqui, ó. Combate é ação de combater, não é isso? Então, de cara, o combate é o quê? Substantivo abstrato. Mas quando eu parei ali, ó, combate, com a pergunta suja, a quê, né? A Covid, ó, 19, não é isso? Repare que a Covid-19, ela sofre a ação de ser combatida. Então, indicou passividade. Indicou passividade, só pode ser complemento nominal. Show de bola? Então, não errem, não podem errar quanto a isso. Ah, aqui, ó. Para fechar, né, cara? O nosso agente está passivo. Acabou aqui, eu vou tentar pegar aqui alguns exercícios para nós fazermos juntos rapidinho, tá? Para revisar de vez. Então, o agente está passivo, o mais fácil que tem. Eu acho o mais fácil que tem. Por quê? O agente está passivo, não já diz. Ele é o agente, é o cara que pratica ação na voz passiva. Então, para ele aparecer, ele só aparece para nós na voz passiva, certo? Onde o sujeito vai sofrer ação, né? E a frase trará para nós a locução verbal, voz passiva analítica, tá? Rapidinho aqui, beber uma água rapidinho. Uma pausinha rápida aqui. Até porque nós não tivemos intervalo, né, cara? Uma para a outra. Voltei, galera. Então, olha só, o agente da passiva é o cara que pratica ação na voz passiva, só isso. Se nós jogarmos a frase, qual o bizu aqui? Qual o bizu, professor, para descobrir, né, que aquele cara ali, aquele termo é realmente agente da passiva? Qual o bizuzão maior? É muito comum que o agente da passiva venha precedido pela preposição por, certo? Então, pelo, né, ó, a praça foi cercada pelos manifestantes. A comunidade carente foi invadida pelos policiais, certo? Ó, a prova foi feita pelos alunos, ó, tá vendo aqui? Vocês, alunos, vão ser agente da passiva, certo? Ó, é o cara que pratica ação na voz passiva, beleza? Então, quase sempre, né, vai aparecer, né, precedido da preposição por. A prova foi feita por quem? As comunidades foram invadidas por quem? Certo? A pergunta vai ser sempre a mesma. É assim, não é muito recorrente não, mas a banca propositalmente ela pode cobrar, ela pode colocar, né, cara, o agente passiva precedido da preposição de, para nos confundir, mas não tem como, ó. É só reparar que a frase está lá na voz passiva. Então, a praça foi cercada de manifestantes, ó. O cara colocou, a banca colocou propositalmente o de, para nos confundir, mas não tem como, ó. A praça foi cercada, ó. A praça, sujeito paciente, ó, sofre ação. A frase está onde? Na voz passiva. Show de bola, ó. O manifestante, o quê? Pratica a ação de cercá-la. Então é só fazer isso, cara. Só não tem como errar essa bagaça. Olha aqui embaixo, ó. A janela foi quebrada. Por quem? Ó? Pelo garoto, ó. Show de bola? A frase está onde, professor? Na voz passiva analítica. A janela sofre ação e quem pratica ação na voz passiva ali, ó? O garoto. Show? É o agente da voz passiva. Show de bola, ó. Pessoal, com o bizuzão aqui, bizu maior de todos, ó. Nós, quando jogamos a frase na voz ativa, né? O agente da passiva, né? Ele tornar-se-á, né? Sujeito agente, ó. O garoto quebrou a janela. Só isso. A rua foi marcada pela ação policial. Quem sofreu a ação de ser marcada ali? Ó, a rua. E quem a marcou? Ação policial. Certo? Ó, então a rua marcada por quem? Pela ação policial. Caso surja dúvida, né, que a gente pode fazer aqui, ó, vamos jogar a frase na voz ativa. Né, ó, ação policial marcou a rua. Só isso, cara. O agente da passiva nada mais é, né, do que o sujeito agente na voz ativa. Ele sempre é o cara que pratica ação. Ele é o nosso facão. Vamos dizer assim, é o cara que sempre pratica ação. Show de bola? Aqui embaixo, a cabana foi cercada de índio, não é isso? Ó? Foi cercada por quem? Mas a banca propositalmente, né? O que ela faz? Ela coloca, né, o agente da passiva precedido da preposição de, cara.
Show? Mas para confundir a gente, vai confundir a gente? Claro que não, porque a cabana, ela está cercada, ó, foi cercada, sofreu ação. A frase está onde? Na voz passiva analítica, não é isso? Ó. E os índios, né? É o nosso agente daquela voz passiva. Caso surja dúvida, é só jogarmos a frase nativa, né? Que os índios passarão a ser, né, sujeito a gente. Então, os índios, né, cercaram a cabana. Só isso. Não tem como errar. Eu acho que é o mais fácil de todos, né? É o agente da passiva. Pegaram, amores meus? Tranquilo? Júlia, fala comigo aí. Carol, pegaram bonitinho aí? Conseguiram revisar aí essa parte do integrante? Sim, professor. Deixa eu só aqui, então, pegar algum exercício que nós fazemos aqui antes de terminar a aula de hoje. Show? Vão cair também, né? Vão cair também os termos acessórios, tá? Adjunto, adnominal, adjunto verbial e o aposto, perfeito? Vão cair também esses três termos acessórios, certo? Vou pegar aqui as questões para nós revermos. De qualquer maneira, aqui ó, vocês têm acesso aos livros, que vão trazer todo o conteúdo cobrado na prova, e também terão acesso a aquele slide. Caso vocês não tenham perdido no grupo, eu vou mandar de novo hoje, tá? E é importante que vocês se atentem para aquelas questões que eu fiz com vocês, tá? Deixa eu só tirar aqui, compartilhar aqui um outro slide rapidinho. Só um tempinho, tá, galera? Para ter abrir aqui, demora bem. É lentinho aqui, deixa eu só... Muitas coisas nesse computador. Tem que fazer um ajuste quando acabarem as aulas. Vou fazer melhor aqui. Deixa eu abrir a internet. A questão da internet, realmente, porque vai demorar muito para achar aqui. Até tirei aqui as questões para colocar na prova de vocês. Vou pegar aqui. Compartilhar aqui para vocês, só que vai ficar um pouco pequeno. Avisem-me aí se vocês conseguem ver bem aqui essas questões. Que só, acho que até tem essas questões aqui, mas eu peguei na internet aqui. Ó. Conseguem ver bem as questões aí? Só para nós fazermos rapidinho, revisarmos rapidinho. Conseguem ver bem? Avisem aí, por favor. Dá para ver sim, professor. Oi, amor, fala alto. Dá para ver sim. Obrigado, Neguinha. Obrigadão. Desculpa aí, que eu estou chutando baixo, realmente. Então, aqui, ó. Questão 1. Analise sintaticamente e defina pela relação que se estabelece entre palavras ou grupos de palavras dentro de um contexto, relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Só isso, tá? Para relacionarmos aqui as colunas e depois escolhermos a resposta. Perfeito? A fome pode determinar a supressão. Vendo aqui, ó. Mas parei ali, ó. A fome pode determinar a supressão. Quando eu pararia a supressão, qual pergunta surge, amores?
A supressão de quê, né, cara? Mas reparem que, né, a supressão é um substantivo abstrato, certo? Indicação, certo? Então, de uma delas, só pode ser o nosso complemento nominal. É só olhar o que vem antes. A supressão de quê? De uma delas. Vai ser o nosso, né, complemento nominal. Por quê, professor? Porque supressão é um substantivo abstrato. Perfeito? Então, de uma delas é o nosso complemento nominal. Então, 3. Comecei com 3. Só pode ser letra A ou letra E. Olha lá, eliminei pra caramba. É importante demais que façamos questões assim. Eliminei logo ali, ó. 3 de cara. Tenho muito mais chance de acertar a questão. Olha embaixo, ó. A destruição não atinge, ó. Opa! Não atinge. Atingir é verbo, não é verbo? Atingir é verbo? Parei ali, ó. A destruição não atinge. Qual pergunta suja, amores? Não atinge o quê, né, cara? Ou não atinge quem? Depois de um verbo, se surgir nas perguntas o que ou quem, ele só pode ser transitivo direto. Então, automático. Ó. O princípio então, universal e comum vai ser o nosso objeto direto. Então, é 3 e 1. Opa! Achei a resposta. Letra A. É assim que eu faço, cara. Letra A, nossa resposta. 3 e 1. Vamos ver se realmente, ó, a de baixo é 4, ó. 4 é o quê? Ó, a gente tá passivo. Vamos ver se realmente é, ó. Uma das tribos será exterminada. Opa, frase na voz passiva analítica, nem isso, ó. Uma das tribos sofrerá a ação de ser exterminada. Mas por quem, ó? Pela outra. Opa, pela outra é o quê? É o agente da passiva. Show, ó. Repare que caso eu jogue a frase na voz ativa, ó, a outra passará a ser sujeita a gente. A outra, né, exterminará uma das tribos. Perfeito? Ó. 3, 1, 4, tá certinho. E, né, o 2, né? O objeto direto aparece na última frase. Necessitar, né? Verbo, ó. Então, necessitam. Parei ali, ó. Necessitam. Qual a pergunta suja? De quê ou de quem? Né? Ó, de quê? De mais alimentos. Completou com preposição, mas não o nome, né? E sim o verbo necessitar, ó. Está até conjugado, né? Isso, ó. Então, ali, né? 3, 1, 4, 2 é a nossa resposta. Letra A de habilidade. Letra A de alfa. Perfeito? Foi, amores? Questão 2, ó. Atenção, porque eu posso ter pego essas questões e colocado lá. Até porque eu as tenho aqui, né? No computador, eu devo ter colocado lá também. Que eu não tenho aqui, não coloquei, não achei aqui no meu material. Certo? Olha a questão 2, ó. Tinha grande amor à humanidade. Bizu, ó. Tinha grande amor. Parei em amor, né? Qual pergunta surge? Amor a quem, né, professor? Amor a quem? E amor é o quê? Amor é um substantivo, né? Não é abstrato? Tranquilo, Catherine. Vou terminar daqui a pouquinho também. Vou terminar aqui daqui a pouquinho. Já são 11h46, mas não paramos, né? Fomos direto. Já vou terminar a aula já com vocês já, tá? Então aqui, ó. Tinha grande amor à humanidade, certo? Amor a quem, ó? Depois do amor, a pergunta que surgiu o quê? Com preposição. Amor a quem, certo? Ó. Só que amor, né? É abstrato, é um substantivo abstrato, não é? Então ali, né? Só pode ser o nosso complemento nominal. Amor, ação de amar, né? Abstrato. Então ali, ó. Complemento nominal. Só pode ser letra A ou letra C. É assim que eu faço questão. Então, as ruas foram lavadas. Ó, as ruas sofreram ação, né? A frase está na voz passiva, né? As ruas foram lavadas por quem, certo? Ou por quê? Né? Pela chuva, certo? A chuva, perdão, lavou, né, as ruas. Vai ser o nosso agente da passiva. Já achei a resposta. É a letra A também, igualzinha a 1. Show? E ele é rico em virtudes, ó. Ele é rico em quê? Certo? Ó, depois do rico, ó, a pergunta que surgiu com preposição. Então só pode ser o quê, né? Complemento nominal ou objeto direto. Só que ali, ó, rico é o quê? Rico é um adjetivo, né, cara? Ó, ele é rico, ó, estou caracterizando ele, ó, adjetivo, né? Termo preposicionado que completa asa, né? Adjetivo, substantivo abstrato ou advérbio, só pode ser o nosso complemento nominal. Letra A é a nossa resposta. Show, amores? Bizu. Fazer aqui a 3 só. A 3 e a 4 e fecho com vocês, tá? 3, ó. Assinale o item que a função não corresponde ao termo de destaque. É que marquemos, né, aquela função que não corresponde ao termo destacado. Ó. Comer demais é prejudicial. Ó. Prejudicial é o quê? É o nosso adjetivo, né? Isso, ó. Estou caracterizando, né? Comer demais, né? É realmente prejudicial bastante, né? Isso, a saúde, certo? Ó, é prejudicial a quê ou a quem, ó. Então, um termo preposicionado completando um adjetivo é realmente o nosso complemento nominal. Ele quer o quê? Que marquemos a errada, que não corresponde. Letra A não pode ser. Letra B, jamais me esquecerei, né? O esquecer, quando ele aparece, né, pronominal, né? Quem se esquece, esquece de, tá certinho, né? O esquecer e lembrar, eles vão trazer com eles essa peculiaridade. Quando eles forem regidos por nós com o pronome, né? Eles vão ser transitivos indiretos. Então, me esquecerei de quê? Né? De ti.
termo preposicionado que completou um verbo transitivo direto. O me esquecer. Vai ser, então, o nosso objeto direto certinho. Show? Olha aqui embaixo, ele foi cercado, né? Ele sofreu a ação de ser cercado nisso. Voz passiva analítica. Só que a banca de sacanagem, o que ela fez? Ela colocou o de ao invés do por, né? De amigo sincero. É o quê? Mesmo assim, né? Nós não somos bobos, né? Sabemos de cara que o agente está passiva. Até porque quando nós jogamos a frase na voz ativa, eles passam a ser, né, o sujeito agente, né? Os amigos sinceros cercaram ele, certo? Ou então o cercaram, né? Esse que é mais correto. Eu não posso nunca usar, né, o pessoal do caso reto para completar nesse sentido de verbo. Então, cercaram-o, né? Os amigos sinceros cercaram-o. Show? Eles cercaram-no, né? Que cercaram terminou em M, ão e on, eu vou usar o no imaginário. Então, cercaram-no, tá? Então, a letra está certinho também. Não tens interesse pelos estudos, né? Isso, ó, show de bola. Não tens interesse, né? Por quê, ó? Certinho, ó, interesse, né? É abstrato, substantivo abstrato. O interesse, né? Vem de se interessar, que é um verbo ação de se interessar. Então, pelos estudos é o quê? Pelos estudos, que é o nosso complemento nominal. A Sofia batendo na porta aqui, a minha filha tá batendo na porta aqui, tá me atrapalhando, perdão. Show? Então tá certinho também. Então a letra E é a nossa resposta. É isso aí. Ele tinha receio. Receio de quê, né, cara? Ou de quem, né? Só que receio, né, cara, é um substantivo abstrato, né, cara? Recear, né? Ação, certo? Receio é abstrato. Então vai ser o quê, né? Vai ser complemento nominal, o de tudo à sua volta, e não objeto indireto. Show de bola? A última aqui, ó, a 4. Professor, Oi, meu amor, fala comigo, nego. por que que a D, ela é complemento nominal? Eu não entendi. Quando Porque, eu olha li, só, eu fiquei confusa. então, porque a banca ela faz isso propositalmente. Ela botou o pelo, os estudos. Por quê? Você gravou que o pelo traz para nós a gente está passiva, certo? Ó, só que aqui, ó, repare que a frase ela não está na voz passiva. Não, tu não tens interesse, ó. Ação, ó, voz ativa, certo? Para ele, ó, tu não tens interesse, qual a pergunta suja, né? Por quê ou por quem? A frase, Carolzinha, não está na voz passiva. Para aquele pelos ali, se a gente é passiva, a frase está na voz passiva, né? E eu consigo o quê? Jogar a frase nativa, ele passará a ser sujeito a gente. Repare que aqui isso não acontece, ó. Show de bola? Os estudos, né? Não tem como, não há essa possibilidade. Por isso que pelos estudos é o nosso complemento nominal. Ele completou interesse, né? Um substantivo abstrato. É a ação de se interessar por alguma coisa. Pegou, neguinho, ou não? Sim, professor. Show? Para ser, ó, Carol, para ser a gente da passiva, é importante nós olhemos, né? Para ver se a frase é na voz passiva. Agora aqui em cima, ó, as ruas foram lavadas. Vendo aqui, ó, as ruas sofreram ação, né? Voz passiva. O sujeito é o quê? É paciente, ele sofre ação. E quem faz a ação de lavá-la? Lavá-la, nem isso, ó, a chuva. A chuva lavou as ruas. Certo? Foi, neguinha. Aqui a 4, aqui a última, por hoje, meus amores, ó. Em todas as alternativas abaixo, há objeto direto preposicionado, exceto em, ó, atentem-se a essas questões. Pode ser que eu tenha colocado na prova, tá? Ó, tô aqui embaixo, ó. Acho que ela não consegue amar a ninguém. Sargento, mole. Meus amores, ó, amar, né? Quem ama, ama alguém, ó. O amar é transitivo direto. Então, esse a ninguém é o que? Realmente o nosso objeto direto preposicionado. E a questão que é, exceto, né? Que nós marquemos o que não é direto preposicionado. O a ninguém ali, ó, é realmente o nosso objeto direto, né? Mas ele vem preposicionado, porque o amar não existe preposição. Quem ama, ama alguma coisa ou alguém, tá? Dedicou-se a estudos matemáticos. Quem se dedica a alguma coisa. Opa, essa é a resposta, porque o dedicar-se, né? O dedicar-se é realmente transitivo indireto. Quem se dedica, dedicou a quê? Ó, repara que a pergunta ela vem realmente preposição. Show? Então, ali, ó, a estudos matemáticos, tá errada a frase, né? Estudos matemáticos, né? A frase traz para nós o objeto direto. Então, a resposta é a letra B de bola. Show? Professor, por que não pode ser as outras? Ó, para sair com a turma, o diretor escolheu. Quem escolhe, ó, escolhe alguém. Escolheu quem? Ó? O escolher não regeu a preposição, mas apareceu, né? Para trazer um estilo, o a antes do nós. Escolheu a nós. Só que esse a, ele não foi exigido pelo verbo. Quem escolhe, escolhe alguém. Show de bola? É igual aqui embaixo. Ofenderam a mim, não a ele. Quem ofende, ofende quem? Ofenderam quem? Certo? Só que o a mim e o a ele, né? São dois pronomes oblíquos tônicos que já vêm, né, preposicionados. Então, a mim e a ele são os nossos objetos diretos preposicionados. Perfeito? Ó, finalzinho ali, ó. O professor elogiou a todos. Quem elogia, elogia alguém. Elogiou quem? Certo? Elogiar também é transitivo direto. Ele não exige a preposição.
Só que ali, ó, é muito comum, né, aparecer preposição, né, antes dos pronomes definidos ali, todos, ninguém, certo? Então é importante que nós fiquemos atentos. Perfeito? Então a resposta é a letra B. Por quê, professor? Porque há estudos, né, matemáticos, né, completou, né, vai ser o nosso objeto indireto, né? Por quê? Porque o verbo dedicar-se realmente rege preposição. Quem dedica-se a alguma coisa, ó, preposição, então dedicar-se é transitivo indireto, né? Então há estudos matemáticos que é o nosso objeto indireto. Pegaram, amores? Gente, ó, fecho por aqui com vocês hoje. Muito obrigado. A turma de vocês é sensacional. Tenho muito apreço, muito carinho por vocês. Desde que nós começamos, né? A turma que eu mais me identifiquei foi realmente o segundo ano. Quer dizer que eu gosto mais de uma de outra, mas é a turma que eu mais me identifiquei. Eu não tenho esse lance, não. Essa coisa de eu não gosto mais de uma de outra, não. O pai sempre gosta mais de um filho, não tem como. Esse lance, gosto igualmente, não tem essa parada, não. Sempre o pai gosta mais de um do que do outro. Então, foi a turma que eu mais me identifiquei, com a qual eu mais me identifiquei, certo? A turma que eu mais, né, da qual eu mais gosto, tranquilo, ó, sempre, né, estão assim em massa, né, presente em minhas aulas. Eu fico muito grato a vocês. O ano foi realmente um ano atípico, né, com muitos problemas, né, muitas perdas, né, assim, ficamos quase loucos, né, ficar em casa reclusos, né, assim, sem sair, uma coisa que nos pegou realmente. Sei que alguns, né, perderam entes queridos, né, muitos de nós perdemos entes queridos. Mas, cara, isso está passando. Assim, agradeço, obrigado de verdade por vocês sempre estarem comigo durante as aulas, me acompanharem. Eu sei que muitos, de repente, não estou julgando, não. Muitos não se acostumaram, né? Não se adequaram a esse estilo de aula. Vamos voltar ao presencial e vamos revisar tudo. Mas aqueles que né, se atentaram realmente às aulas, pegaram o conhecimento, né? O ano não foi à toa, foi a maneira que o colégio, né? Que os colégios, né, acharam para que vocês continuassem com aulas, né, sem perder o ano totalmente em relação ao conhecimento, tá? Então é isso. Agradeço muito, né, a cada um de vocês por estarem comigo. Tenho certeza de que se vocês não, espero que todos continuem comigo, né, no próximo ano. Espero que eu continue também no colégio. Vou levá-los comigo, mesmo aqueles que não conseguirem continuar, certo? No coração, porque sempre eu sinto um pouquinho de falta, porque é claro que o ano seria muito diferente se nós estivéssemos juntos durante o ano todo, né? Esse contato ia ser muito melhor, né? Essa relação ia ser ampliada, né? Esse carinho ia ser, né, triplicado, quadriplicado, certo? Mas, mesmo por aqui, de forma remota, distante de vocês, né? O carinho foi o mesmo, tá? Então, agradeço muito a cada um de vocês. Um beijo grande, tá? Fiquem com Deus. Boa prova aí. Qualquer coisa, pode me chamar à vontade, né, aqui no particular, no WhatsApp, tá bom? Beijão, tá? Fiquem com Deus. Bom fim de Tchau, semana. professor. Boa prova para vocês, beleza? Tchau. Tchau, professor. Bom fim de semana. Tchau, vocês também. Obrigado por tudo, tá? Beijão. Tchau, professor. Tchau, gente.